Muito bem. Então, muito boa tarde a todas e todos aqui. Agradeço muito a presença. Vamos começar a Assembleia da ANGE. Eu queria dizer que o formato é este, né? Quer dizer, todos, como nós não temos pagamento de anuidade e nem filiação, todos os que estão aqui são membros da ANGE. Que felicidade, né? Tá? Então, até peço que todos assinem a lista de presença, tá? Para que a gente tenha um registro importante depois para a gente. Apesar de que esse ano não, né? Professor, não precisa, né? Não, o registro mais importante da ata é o registro no ano eleitoral, que é o ano seguinte, né? Bom, muito bem. Temos aqui uma pauta curta, mas vocês podem adicionar pontos na sequência aqui dos tópicos aqui que são tradicionais, né? São sempre os mesmos, num congresso como esse, que não é um congresso eletivo, que são informes gerais, avaliações e deliberações do 38º Congresso da ANGE, a deliberação, essa é importante, do local do próximo encontro, e daí nesse tópico outros, os que estão aqui presencialmente e os que estão de forma online pelo Zoom, podem aí sugerir assuntos para nós conversarmos aqui. Eu vou começar, na verdade, fazendo um conjunto de agradecimentos aqui. Eu agradeço vou agradecer primeiramente à comissão local, na figura aqui do nosso querido Alexis Saludian. Direi, né? Na realidade, direi que sem a ajuda do Alexis não teria sido possível esse encontro. Ele foi fundamental, parceiro em todos os momentos, e em boa parte, né, a possibilidade de a gente ter esse encontro da forma em que foi é devido à atividade e à presença do professor Alexis. Professor Alexis e a comissão local, né? Rodrigo Verganini, a Graziella Baruco, o Flávio Miranda, Hugo Correia, né? Então, agradeço muito aqui a todos vocês. Agradeço também ao Carlos Frederico Leão Rocha, o diretor, né, que tão bem nos acolheu, esteve conosco aqui participando ativamente da mesa da abertura e depois na mesa, nesta sessão pela manhã, sobre a história da ANGE, que foi remarcável, né? Não foi? Aproveitando aqui o francês. E queria também agradecer enormemente aqui a Camila, o Gino, e ao professor Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues aqui representando também o COFECOM. Aqui só representando a ANGE, não o COFECOM. Ninguém falou COFECOM. Mas, lembrando do COFECOM e do caríssimo presidente Paulo Dantas, nós agradecemos, e a intervenção também do seu vice-presidente, que foi já presidente dessa sociedade, o senhor Eduardo Rodrigues da Silva. Eu agradeço a possibilidade de a gente ter conseguido uma forma mais efetiva e permanente de financiamento, né, porque esse financiamento agora ele consta da uma resolução do COFECOM que promete continuar nos ajudando a financiar este congresso. E aproveito também a oportunidade para agradecer o Corecon São Paulo, né, na figura do seu presidente, o Pedro Afonso Gomes, e o Corecon do Rio de Janeiro, um parceiro de longuíssima data, professor Marcelo Fernandes. Queria dizer para vocês que depois vamos deliberar o local do próximo encontro. Antes faremos a avaliação do congresso, mas queria dizer para vocês que este evento ele pode ser realizado neste formato, contando, neste momento, com esses patrocínios, né, com este tipo de financiamento. É um pouquinho de dinheiro do COFECOM, um dinheiro um pouquinho maior,
um dinheiro, depois eu vou detalhar para vocês como que funciona, um dinheiro do Corecon São Paulo, um dinheiro do Corecon Rio de Janeiro. E neste ano nós tivemos a felicidade de uma reabertura do edital. Não que ele tenha sido extinto, né? Mas o dinheiro era muito pouco. Mas a reabertura do edital para eventos no Brasil, e nós fizemos um pedido para a CAPES e fomos atendidos. Aliás, tivemos um parecer magnífico, elogiando o encontro. Então, possivelmente, espero, né? Eu farei o pedido no ano que vem e imagino que eles vão conceder, né? Se esse aqui foi esse sucesso, tá certo? Muito bem, mas não sou eu que vou dizer isso, é vocês que vão avaliar, né? Eu não avalio o Congresso. Bom, gostaria também de agradecer aqui a presença de todos e todas que nos acompanharam, registrar que Alexis e eu, Camila também, e todos nós aqui que ajudamos a organizar a programação e a comissão local, nós fizemos uma tentativa, tivemos uma atenção, né, para um equilíbrio um pouco maior de gênero, em que pese, né, a dificuldade que a gente sabe que é inerente principalmente às faculdades federais, né, e também estaduais, paulistas, né? Eu diria que é uma representatividade muito maior de professores, né, do que de professoras. Mas aqui, pelas contas que eu fiz, os minicursos, nesse sentido, foram um sucesso, né? Porque 70% dos integrantes eram mulheres. Ao longo do congresso inteiro, são 38%, o que supera, pelo menos, a percentagem de mulheres dentro do corpo docente da UFRJ, por exemplo, né? Que vocês tinham... Não, vocês não. Brena, Marga e Lucilene Morandi, né? Disseram que era algo como 24%, acho que é isso, né? Do corpo discente. Do corpo docente, menos do que isso. 24%. Muito bem. Mas essa é uma atenção que a gente tem que ter, né? É uma coisa que... Bom, e agradecer também as professoras e 2 professores que participaram dos minicursos. A gente teve um primeiro sobre economia feminista e depois tivemos um segundo com intérpretes do Brasil. Bom, e aí eu termino aqui os agradecimentos, agradeço a oportunidade de conhecer e de termos aqui o Guilherme, que nos acompanhou durante todo esse processo. Foi... Muito obrigado. Foi excelente, tudo funcionou, né? Parece assim magicamente, porque tudo funciona, mas a gente, eu sei que não é magicamente, né? Que tem muito trabalho aí, e isso vai representar para a gente a oportunidade de a gente ter todos esses vídeos depois, né? Para poder continuar assistindo, para as pessoas que não puderam estar aqui. Então, agradeço de coração todo o empenho do senhor e dos outros funcionários aqui, mas em seu nome agradeço a todos. Acho que é isso. Eu queria só fazer esses agradecimentos antes de começar. Podemos, então, se não tiverem objeções, eu passaria para a avaliação do Congresso. Podemos fazer isso? Tudo bem? Agora é o seguinte, eu passo a palavra ou para a Camila, ou para o Eduardo, ou para vocês. Comece pela Camila, né? Olá, pessoal. Bom, primeiro, a gente sabe de todas as dificuldades durante a pandemia de realizar os congressos, né? Eu acho que esse congresso, em relação ao ano passado, que a gente teve mais dificuldade, né? Porque todas as incertezas diante de uma saída da pandemia, né? A gente, né, lembrando que o congresso mal começava e a gente teve que correr atrás das máscaras, porque a gente não podia nem ficar, apesar de poucos, a gente não podia nem ficar sem máscara, né? Então, assim, acho que neste congresso ficou bem visível que há um retorno, uma maior participação presencial, né? Isso é muito importante para a gente. Então, quer dizer, vai nos dando mais, inclusive, esperança, né? Fala, poxa, que bacana que é reviver um congresso com
mais gente presente, que gera mais debate, no fundo, né? E antes de mais nada, bom, primeiro, né, o Paulo já fez aqui os agradecimentos, mas agradecer também o pessoal da comissão local, que, né, preparou toda a organização, nos recebeu tão bem por aqui, né, nesse lugar que, para quem está online, não tem a menor noção, mas é um lugar espetacular, né, lindo pra caramba, né, impressionante, né? E toda a programação, né, a gente percebeu que tem um conjunto de debates que são necessários, que tanto os docentes como coordenadores e os próprios discentes estão dispostos a enfrentar, né, tem a necessidade desse debate, então isso é muito bom, né, poder, né, ir finalizando, né, um congresso com todas essas discussões que ocorreram aqui, né? Um agradecimento em especial que eu acabei não fazendo na sessão de abertura é ao Davi Carvalho, né? O grande expert que está por detrás do site e de um conjunto de atividades que sem ele a gente não consegue realizar, e no caso em particular, né, nessa tentativa de organizar, né, o site e trazer essa parceria com a rede, né, brasileira de economia feminista, o Davi foi muito ponta firme para nos dar suporte, nos ensinar como é que, o que é necessário, né, as diversas demandas que vão aparecendo, porque eu não tenho experiência com isso, né, e foi muito, enfim, deu um trabalho, mas, quer dizer, saiu, né, que a gente estava com receio de não conseguir dar conta que a gente tinha nos colocado que iríamos lançar no Congresso. Então, vamos lá, né? Então, o Congresso é ali, ó, aquela semana. Então, vamos de trás para frente. Falei, Davi, agora a gente vai fazer de trás para frente. Até lá tem que estar pronto, né? Como que a gente vai trabalhar? Agora a gente vai construir isso, né? E foi ótimo, né? O Davi é um parceiro enorme, está sempre junto com a gente. Então, agradecer também esse trabalho enorme que o Davi faz para a gente, né? Bom, com relação, então, a esse congresso, né, eu acho que, em particular, né, o que eu vejo é que os debates, né, tanto desde o minicurso, né, ficou muito explícita, né, a necessidade da gente incorporar temas, da gente atualizar a temática dentro dos cursos, né, isso apareceu para docentes, isso apareceu para os discentes, né, então isso cada vez mais está presente, né, nos nossos congressos, né, e por nossa sorte, acho que a gente tem conseguido, de alguma maneira, incorporar isso, né, nas nossas atividades, né, claro que como todo processo, né, que exige um trabalho aí, né, não se resolve da noite para o dia, né, a gente vai ter um conjunto de aprendizados, né, que os coordenadores, os professores e os estudantes, a gente vai construindo todas essas transformações no curso, né? E acho que, acima de tudo, o que foi bastante pontuado aqui, né, essa necessidade de manter uma pluralidade, né? Acho que isso que é algo muito importante para a gente, que eu saio daqui também com essa sensação de que a gente está conseguindo, né, manter, né, sempre tentando construir cursos críticos, né, e com uma pluralidade também, né? Isso é muito bacana. E outra coisa que, né, em outros congressos também já estava presente, né, que dessa vez, como o próprio Fracalanza aqui nos mostrou, né, é a maior presença das mulheres, né, sejam estudantes, sejam as docentes, coordenadoras, né, isso é muito importante para a gente, né, porque se a gente quer manter, né, um curso que traga um debate sobre as questões atuais, né, é necessário que as mulheres tenham essa participação, né? Então, isso a gente sabe das nossas dificuldades enquanto mulheres e tudo mais, né? Mas, quer dizer, vou de novo, né, reivindicar que a gente tente fazer isso, estejam presentes, né? Eu sempre converso, falo, não, vem para cá junto comigo, né? Porque para a gente abrir mais esse campo também, né? E aqui a gente está muito aberto a isso, né? Então,
eu vou ficar por aqui, eu acho, né, daquilo que do meu balanço aqui em particular, né? Mas, enfim, eu saio daqui também muito contente com o que a gente avançou, a presença, né, dos discentes, né, nessa retomada do pós, né, pandemia, né? Acho que estamos construindo aí, retomando nossas atividades, né? Obrigada. Vou passar a palavra para o professor Eduardo e registrar aqui também um agradecimento especial ao professor Paulo Nakatani, que sempre nos acompanha e que está representando aqui a SEP, a Sociedade Brasileira de Economia Política, na figura da sua presidente, Marisa Amaral, que nos enviou seus cumprimentos, não pôde estar aqui, mas agradeço muito, Paulo, a sua presença aqui, e também a presença, que aqui não está nesse momento, mas da Cecília Lustosa, que ontem esteve conosco, representando a Sociedade de Economia Ecológica. A presidenta da EcoEco, que é a professora Beatriz Sais, contei para vocês, está na Colômbia neste momento, mas mandou também as suas lembranças, e nós estaremos lá como ANGE representados no Congresso de Economia Ecológica logo mais à frente, em novembro, na primeira semana de novembro, em Santarém. Muito bem. E agradecer também, a Camila já fez aqui a menção aos discentes, que tiveram uma participação importante, né? Não apenas ali no projeto de extensão, mas em várias atividades. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Olha, realizar o Congresso da ANGE sempre é um desafio muito grande. É um desafio porque é uma atividade que despende muito esforço, muito tempo, muita dedicação, e ele é feito de forma voluntária. Não é? As pessoas que abraçam a causa do curso o fazem por plena convicção de que é uma benfeitoria, não é? Uma contribuição que se dá para a construção e a melhoria dos cursos de economia no Brasil. Então, é importante dizer isso, não é? A gente chega aqui, pega aquela programação, só a programação a gente vê que ela é uma programação complexa, né? Nós ficamos aqui 2 dias e meio imersos, né, numa discussão extremamente rica, com pessoas extremamente capacitadas, né, e que ninguém cobra um centavo e nem a gente paga também nenhum centavo para vir aqui conversar com a ANGE. E em muitos casos, né, a gente às vezes não consegue cobrir nem as despesas de hospedagem, aquelas coisas assim, mas as pessoas vêm com alegria, né, vêm com entusiasmo e participam dos nossos congressos. Isso é de uma beleza, é de um encantamento muito grande, porque nós temos aqui conosco e Brasil afora pessoas que estão realmente preocupados com a causa, né, e que carregam essa bandeira, né, com muito entusiasmo, com muita dedicação. Nesse caso aqui, cabe a mim também agradecer o empenho do presidente, do Paulo Fracalanza, né, da tesoureira Camila, que tem que lidar também com essas questões de conta, de banco, etc., né? E eu estou aqui como mero secretário, ajudando né? Não fazendo muito, não. Eles fizeram muito mais do que eu. Mas então, agradecimento meu pessoal a vocês e a todos vocês, né? Que de forma cada um sabe, né? O que pesa estar aqui, por estar aqui presente, e sei que fazem isso de coração aberto, que fazem isso de forma bastante peculiar e que, mais importante de tudo, continuarão a fazer isso. Eu acho que é essa equipe que a gente vai se encontrando nos congressos. Olha que o primeiro congresso da ANGE que eu participei, eu sou novinho ainda, foi em 2001.
né? Desde lá para cá não perdi nenhum, já tem aí uma sequência bacana disso aqui, né? E a gente tem as pessoas que estão sempre juntas conosco e trabalhando conosco para, né, esse ideal. Porque nada nos move aqui a não ser o ideal da construção de um curso de economia que possa levar o pluralismo metodológico, né, ao fim e ao cabo, mesmo como determinação, como finalidade. Ou seja, um curso que forme bons economistas no Brasil. E, nesse sentido, nós já tivemos, ao longo dessa jornada, vários formatos, vários modelos. Foi lembrado aqui nessa mesa a época que fazíamos junto com o Provão, né? Nesse caso apareciam 500 pessoas, 600 pessoas. Já tivemos o caso de termos que fazer de forma virtual, com o Fracalanza na casa dele, cada um em sua casa, mas não deixamos de fazer. O importante é que, mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades, com todas as vicissitudes, não deixamos de fazer. É bom ressaltar que a tecnologia também tem favorecido muito, né, as nossas discussões. Temos o grupo da ANGE, o grupo do WhatsApp, onde são colocadas algumas discussões, algumas mensagens. Esse grupo também demandou, principalmente no ano passado, né, as questões referentes à curricularização da extensão, e a gente trabalhou isso de forma, né, muito árdua, mas parece que a missão ainda está por ser contínua. Pelo menos está aí para os próximos anos, né, em que as experiências de cada um vai ser a divulgação das experiências de cada um vai ser uma contribuição muito forte que poderemos dar aos cursos de economia no Brasil. Então é isso, é dizer que nosso congresso, né, ele é importante, ele é um congresso que leva essas informações. Ontem mesmo me pediram lá no Conselho Federal o link da abertura. Quando eu mandei o link da abertura, já tinha mais umas 200 pessoas que tinham assistido à abertura do nosso congresso. Então, embora eu não me lembro agora se era 200 ou se era 100 e pouco, mas eram muito mais pessoas que já que acompanharam de forma virtual do que de forma presencial. A gente tem que lembrar também que, há alguns anos atrás, as instituições financiavam a vinda dos seus coordenadores, era uma coisa mais fácil, a presença efetiva era maior, né? Mas aí, não vou colocar nome de governo, mas desde 6 anos para cá, esse financiamento tem se tornado mais difícil, mais complexo, né? E a gente tem sentido muito a falta de colegas que sempre frequentaram, mas que estão acompanhando de forma virtual, que estão acompanhando, né, pelas redes, ou de forma... Hoje de manhã tinha uma turma de forma assim, vocês perceberam, inclusive, que deu problema no áudio, aquela coisa toda, mas mesmo que não permita que o façam de forma síncrona, né, fica gravado. E esses materiais são disponibilizados lá na página do Instituto. A gente ainda quer fazer o canal da própria ANGE para migrar para lá também esses vídeos, mas é importante que são discussões riquíssimas, né, contribuições importantíssimas, e que os coordenadores que têm acesso a essas informações, certamente recebem a contribuição que a entidade faz, né, com o seu objetivo principal. Foi muito bacana termos aqui a presença também, sempre conosco, dos discentes aqui do Instituto. Isso é sempre muito rico, né? E a gente vai continuar, então, com essa nossa missão de conduzir aí a nossa entidade pelos próximos anos, né? Se Deus assim o permitir, né? Bom, eu vou... Professor, a gente já tem o canal da ANGE, viu? No YouTube. Já.
Sim, temos o canal da Ange. Agora, o que a gente tem feito é duplicado os conteúdos, porque na época que a gente fazia na Unicamp, no período de pandemia, porque ali tinha a estrutura do Davi Carvalho, né, então a gente duplicava no canal do IE, de lá, né, IE da Unicamp, e no canal da Ange. E agora vai ser a mesma coisa, vocês vão ter no canal do IE, aqui da UFRJ, e também no canal da Ange. Pessoal, a gente fez aqui um conjunto de considerações, mas um pouco de uma forma agradecimentos, em boa parte, né? E autolaudatório. Então, obviamente que vocês podem e devem provavelmente apontar coisas que deram certo e outras que não deram. Coisas que foram boas, se eventualmente vocês assim acharem, e outras que não foram tanto. Tá? A intenção é essa, é a gente fazer um registro de sugestões, uma possibilidade de uma avaliação do Congresso e daquilo que falta para outros momentos, porque esse feedback presencial, aliás, neste ano, é fundamental para a gente pensar no Congresso do ano que vem. Então, por favor, agora a palavra é de vocês. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu vou reforçar uma coisa que foi falada na mesa da manhã do histórico das lutas da Ange e que foi uma ideia que o próprio Fracalanza falou na hora das perguntas e que eu acho que é fundamental e que tem muita sintonia com algumas coisas que a gente tem debatido na CEP também, e particularmente com interesse de pesquisa, inclusive meu, que é de ter esse registro dos documentos, das resoluções, e mais ainda, o que é mais importante é a gente registrar o histórico de lutas. Então, infelizmente, muitos companheiros já se foram e não podem eles mesmos contarem, mas eu acho que a gente ainda tem a presença de muitos que fizeram as batalhas importantes nos anos 80, nos anos 90, e eu digo isso por entender a importância ainda dessas lutas e que a gente continue travando essas lutas, assim, e digo isso porque é uma demanda, e aí eu vou me colocar nas novas gerações, porque não sou estudante há um certo tempo, mas sou professora há muito menos tempo do que muitos dos colegas aqui, e que muitas pessoas não sabem dessa disputa, assim. Então, eu trabalho na área de História do Pensamento Econômico e, ocasionalmente, participo de congressos latino-americanos, congressos internacionais, e uma coisa que sempre surge como um encantamento dos pesquisadores de fora, que o João Leonardo até ontem falou um pouco no início da apresentação dele, é como que aqui no Brasil a gente tem uma vivacidade do pensamento crítico. Acho que, inclusive, de um ponto de vista de construção de pensamento na periferia, aqui no Brasil a gente tem um dos espaços de efervescência de ideias, de teorias, de percepções sobre o que é o capitalismo contemporâneo, muito pujante, que tem essa verve crítica e que isso tem a ver muito com as batalhas que foram travadas pela ANGE e pela CEP. Então, ter esse registro histórico e tentar aproveitar o site da entidade como um site para ser possível fazer um download das resoluções, dos documentos, desses cadernos, isso eu entendo que é algo muito trabalhoso e que provavelmente nesse 1 ano de término dessa gestão atual não vai ser concluído, mas eu queria reforçar a importância de você pensar num grupo de trabalho, eu me disponho a participar, inclusive, de um grupo de trabalho, a gente que está pensando nisso para a CEP, a gente pode até pensar alguma parceria nisso. Estou aqui citando, por exemplo, o professor Leonardo Leite, tem a professora Ellen Tristão também, lá da Federal Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, mas, enfim, registrar, reforçar isso, e aí, aproveitar que eu estou com a palavra, eu acho que é importante reforçar esses fóruns de debate da extensão, porque, ainda que a curricularização já tenha sido feita, eu acho que os próximos anos, e a mesa da gente debatendo a extensão, ficou muito claro isso, que está todo mundo experimentando, está todo mundo tateando e tentando, assim. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar fazer ajustes. E para esses ajustes serem feitos, a gente vai precisar fazer esses espaços de balanço, de reflexão coletiva nos próximos anos, assim, agora e nos próximos anos. Então,
queria registrar, acho que foram debates que saíram das reuniões aqui, né, das sessões especiais aqui, e que ficam de tarefa para, nesses momentos entre os encontros, né, até o próximo encontro da ANGE também, para a gestão final dessa reta final da atual gestão e para possível próxima gestão como tarefas a serem executadas. Obrigada. Desculpa, gente, eu sou Carla Curti, sou professora da Federal Rural do Rio de Janeiro. Enfim, isso, eu vou falar mais coisas, tá bom. Obrigado, professora Carla. Acho que professor Hugo, era isso? Não, Rodrigo Verganini. Professor. Boa tarde, então, meu nome é Rodrigo Verganini, eu sou professor aqui da UFRJ desde 2018. Tive a oportunidade de participar, acho que em 2019, talvez, do encontro de Goiânia, da ANGE. 2019, Estou na comissão também local, né? Ajudei um pouco o Alexis ficou aqui mais à frente de tudo, mas eu dei uma força. E assim, eu gostei muito do congresso, eu achei que as mesas foram muito interessantes, todas elas. Queria chamar a atenção para a mesa de hoje, da manhã, sobre a história do currículo, a história da ANGE. Eu achei essencial. Eu até estava comentando antes aqui que eu achei que era uma mesa, eu não sei se como funciona todos os anos, mas eu acho que devia ter, com muita frequência, uma mesa como essa, até para aprofundar mais alguns aspectos mais particulares do debate, né? Sei lá, foi falado que o pluralismo é importante. Talvez, assim, o que foi travado à época, o que isso significa, né? Em que medida o nosso currículo ainda reflete esse pluralismo ou não. Eu acho isso muito importante, porque, assim, se a gente tem a preocupação, né, de renovar, assim, que novos professores que estão entrando agora, de outras gerações, carreguem adiante o legado da ANGE, né? Tenham as mesmas preocupações, a responsabilidade com aqueles dois grandes pilares, pelo menos o pluralismo e a questão da aplicação da realidade brasileira. Então, eu acho muito importante a gente retomar esse histórico e manter ele sempre vivo, né? Então, assim, seria favorável a gente ter sempre uma mesa parecida com essa, assim. Achei muito, muito interessante, até para a gente pensar em reformas, né? Se a gente quer pensar em como adequar o nosso currículo de economia para lidar com os novos desafios, a questão do meio ambiente, etc., incorporar debates que são feitos no Congresso. Eu acho que é muito útil a gente saber de onde que a gente veio, os debates que foram feitos, né? O que a gente conquistou, para conseguir avançar mantendo o que é mais importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto só e último que eu queria chamar a atenção é para a participação dos alunos, né? Em geral, não sei como que é a participação de alunos, eu imagino que não seja tão grande assim, né? Nessa edição também não foi tão grande assim, mas a gente teve a preocupação de tentar envolver um grupo de alunos, né? Esses alunos que participaram da sessão discente de ontem e da sessão discente de hoje, né? Então, a gente vem debatendo já umas 4 semanas, a gente tem um encontro semanal, em que eu pedi para eles já começarem a se organizar, começar a debater alguns temas, tentar chamar outros alunos aqui Eles foram organizados num projeto de extensão. A gente fez um projetinho de extensão só para envolvê-los no Congresso da ANGE, né? E eles tentaram envolver outros alunos também do Instituto, né? Eu achei que foi muito positivo para eles, tá? Porque eles são alunos recentes aqui no Instituto, são alunos de primeiro, segundo e terceiro período, então eles ainda não têm muita ideia do que é economia, então isso, de certa forma, é um problema, porque eles não tinham muita segurança no que eles estavam falando, mas para eles foi muito bom, porque eles foram envolvidos de forma muito ativa, né? Em pensar a formação, em pensar por que eles têm algumas disciplinas, por que o currículo não é mais flexibilizado, né? Então, eles conseguiram entrar em contato com vários desses problemas. Só achei que eles poderiam ter sido um pouco mais ouvidos, assim. Acho que faltou um pouco de tempo e talvez até na sessão de hoje, eu até conversei com alguns professores, eu achei que os alunos não foram tão ouvidos, assim, não foi tão receptivo, né, a nossa posição com relação ao que eles estavam trazendo. E é uma demanda legítima,
O currículo, ele é, de certa forma, rígido, ou seja, a gente tem uma grande parte de disciplinas obrigatórias, porque a gente entende que a formação ampla e sólida é importante, a gente não quer abrir mão disso. Porém, foi aprovada uma carga gigante de extensão. Quem que está pagando por isso? Alguém está pagando por isso, e os alunos estão sentindo que são eles, porque o que eles tinham ali de liberdade, de escolher o que eles têm mais interesse e tal, basicamente não tem mais eletiva. Então é como se, né, eles estão sentindo que eles estão pagando pato, então eles querem pelo menos ser ouvidos, né? E eu senti que a gente não soube fazer essa escuta para pensar as alternativas, né? Então, a minha recomendação, essa é a minha última fala, a minha recomendação para os próximos congressos, eu acho que seria muito interessante manter esse espaço, esse modelo, talvez com um pouquinho mais de tempo, e que a gente tivesse talvez realmente uma interação com os alunos, assim, né? E não só explicar para eles por que as coisas são assim e que o resto, né, estaria errado. Enfim, obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela intervenção. Aliás, é uma coisa que a Camila aqui estava lembrando, e que não é todo momento que a gente consegue, né? Mas a gente já teve congressos com a participação de estudantes representados, por exemplo, pelo FENECO, né? Mas não é sempre que a gente consegue essa articulação. Aliás, agora eu até desconheço como que está o funcionamento do FENECO, mas, de qualquer forma, é uma questão importante. Rodrigo, eu acho que ficou muito pouco tempo, muito mal balanceado e pouco tempo de escuta. Isso eu também acho, concordo integralmente. Eu gostei do modelo, acho que ele tem virtudes, tem problemas, como o professor Eduardo mesmo disse, né? Eles perdem uma parte da exposição, mas eu acho que eles têm a oportunidade daí de conversar e trazer as contribuições. Como, obviamente, tem uma relação um pouco assimétrica, né? Temos ali da hierarquia, eu acho que um espaço um pouco maior, de maior liberdade para eles se exprimirem, sem a gente ter que contestar, eu acho que funciona melhor. Tá? Mas concordo, acho que vamos pensar nisso para a organização do ano que vem, porque eu acho que esse é um espaço que a gente está retomando. Durante um tempo a gente não teve, na forma virtual menos ainda, porque os estudantes simplesmente não participaram, né? Ou foram muito poucos os que participaram, ou quando participaram pelo YouTube. O YouTube não permite a interação. Então, nesse ano a gente estava sonhando um pouco, né, Alexis, com essa oportunidade. E quando o Alexis trouxe, a princípio eu nem me entendi direito como que seria, daí ele me explicou. Eu falei, puxa, é verdade, a gente está retomando uma tradição que houve lá atrás, em outros momentos. E acho que a gente pode aperfeiçoar, então. Bom, estou dizendo aqui por mim, né? Mas, Adalto. Adalto, da PUC Campinas. Não, eu queria só deixar as críticas para os outros fazerem, na verdade, externalizar mais a felicidade da gente poder estar juntos novamente. Então, foram 3 anos aí, podemos dizer assim, né? 20, 21 e 22, né? Com 22 sendo semipresencial, em que a gente agora pôde retornar à reunião presencial, a poder estar, né, em contato novamente e realizar os debates que a gente tanto gosta de realizar, né? E aí, feliz por esse retorno, obviamente, feliz por essa interação, feliz pela participação dos alunos, e aí eu ia reforçar isso, nós já tivemos participação dos alunos em outros eventos, mas eu acho que nós precisamos aprimorar, ampliar e aprimorar essa presença, quer seja pelas entidades, né, enquanto a Federação dos Alunos, quer seja pelos alunos representantes da região onde estará sendo executado o congresso ou uma consulta, né? Ou uma consulta, já que temos novos mecanismos de interação, uma consulta que permita trazer algumas questões dos estudantes para dentro da nossa reunião. Mas eu saio mais feliz ainda pela intensidade dos debates, que foi muito rico, né? E o que vai ser marcado na história, o 38º Congresso, que é o lançamento da Rede de Economia Feminista. Parabéns para a Camila, né, pelo esforço, pelo que eu tenho visto nos últimos anos, né,
tentativa de união e de agregação destas economistas, e eu acho que isso vai ser um grande sucesso. Nós temos que levar isso para as nossas universidades, temos que estimular nossos professores e levar o conhecimento dos nossos alunos. Eu acho que é fundamental esse marco desse congresso para diante. E para o próximo congresso, a sugestão do ampliar a discussão com relação às questões de curricularização da extensão, já no sentido de começarmos a avaliar esse processo, já no sentido de trocarmos as experiências mais bem-sucedidas, né, que é para isso que a gente tem, trocar experiência para levarmos esperanças de volta para as nossas instituições, e discutir os rumos, discutir os caminhos, porque nós percebemos que essa questão da extensão ela tem o poder para gerar mudanças substanciais dentro da estrutura das universidades. E, portanto, cautela, cuidado, passo a passo, a grande jornada começa aí com o primeiro passo e tomar esses cuidados. Então, já na próxima ANGE, essa discussão se aprofundar mais. E mais feliz ainda pela última observação, esse congresso mostrou que a ANGE é importante. Acabou de falar aqui a professora da Federal, anterior a mim, preocupada com essa história, porque muita gente não conhece essa história, e ao conhecer essa história vai entender muita coisa, inclusive do porquê dessa resistência e do Brasil ter esse grupo de discussão econômica que se pretende ser original, né? Discutir as questões econômicas a partir da periferia, né? Falamos tanto de periferia aqui, a partir da periferia, mas não somos periferia, não, né? Temos condições e somos capazes de fazer um pensamento autônomo. É isso que a gente tem que pensar. Então, muito contente porque a ANGE tem esse papel. Então, nós temos aí um trabalho adiante, né? Novas lutas, novas questões, obviamente, passar adiante o que foi o passado, mas construir as novas lutas em cima dessa geração nova que está aí. Então, parabéns, Paulo, pela condução, parabéns, pessoal do Rio, pela organização, na figura do Alex, e a ANGE segue jovem, apesar de alguns diretores terem ficado um pouquinho mais velhos. Bom, muito bem. Quem gostaria? Mais alguém? Sim, Hugo. Alexis parece que tem prioridade ou não? Alexis não tem prioridade nenhuma. Hugo, por favor. Bom, gente, meu nome é Hugo Corrêa, sou professor da Federal Fluminense. E a título de balanço, eu acho que a primeira coisa que eu queria registrar, saudar aqui, na verdade, é o trabalho do professor Alexis, que realmente teve um esforço monumental aí para que a organização tenha tido o sucesso que a gente teve. A minha avaliação do 38º Congresso é que ele foi um congresso muito exitoso, né? Infelizmente, aquela coisa, né, de quem está mais perto de casa, eu não pude assistir tudo, porque não me dispensei das minhas tarefas domésticas, digamos assim, mas em todas as mesas, todos os momentos que eu tive presente, eu assisti debates de muito bom nível, acho que colecionamos alguns acertos aí nas sessões de coordenadores. Eu, infelizmente, não pude estar hoje na sessão sobre curricularização, mas já sei que ela foi, né, proveitosa, e na de ontem acho que também tivemos, né, um bom espaço de debate, de discussão com os estudantes também. A gente, quando estava pensando na comissão organizadora sobre o congresso, desde o primeiro momento, achou que era muito importante conseguir mobilizar o público das faculdades de economia aqui do Rio. Infelizmente, não fomos tão bem-sucedidos quanto ao corpo discente, mas queria saudar como muito positivo o fato de a gente ter conseguido uma representatividade muito interessante. A gente teve aqui, né, dos vários cursos de economia do Rio de Janeiro, pelo menos das públicas, né, conseguimos garantir uma boa participação da UERJ, da Fluminense, da Rural, tanto de Três Rios, quanto de Seropédica, quanto de Nova Iguaçu.
Então, tivemos realmente e é claro, da FRJ, né, que é a casa aqui, e infelizmente não conseguimos garantir a participação mais efetiva do público discente dessas universidades, né? A gente sabe que, enfim, isso é sempre uma coisa um pouco mais difícil, e que a gente, inclusive, pode pensar para os próximos anos, né, em tentar conseguir construir condições aí para que haja uma participação mais efetiva. Outras pessoas antes de mim já falaram sobre a importância, né, que teve nesses espaços de discussão a participação discente. Eu só posso concordar com isso, né? Acho que o que a gente teve, mesmo não sendo tudo que a gente gostaria, mostrou, né, a importância desse espaço. Então, finalizo aqui saudando a organização da ANGE, e dizendo que, desde o meu ponto de vista, a título de balanço, a gente teve um bom encontro, mais uma vez, né, um bom encontro, e, é claro, felicidade de reencontrar vocês aqui, né? Espero que ano que vem estejamos juntos de novo. Sim, o professor Roberto, depois o Alexis, professora Brena. Vamos nessa ordem? Pode ser? Professor Roberto, da PUC de Campinas. Perfeito, obrigado, Fracalanza. Queria primeiro parabenizar pela organização, o presidente da ANGE. Foi, de fato, um congresso muito rico, as pautas absolutamente relevantes, os convidados de altíssimo nível, e os debates efetivamente aconteceram, demonstrando efetivamente a preocupação com o pluralismo dentro da nossa área. Aproveitar essa oportunidade para agradecer a excelente receptividade do Alexis, é um prazer conhecê-lo, né? Muito, muito feliz aqui de estar entre vocês. Algumas questões nos preocupam como gestores de curso, né? E vocês foram muito felizes de trazer o problema da extensão. Essa é uma questão de ordem prática, isso tem de ser trabalhado e a gente não precisa esperar o próximo congresso. A discussão sobre financiamento disso e a reorganização da universidade e do nosso trabalho na universidade se faz necessário com esse novo elemento. Mas tem uma questão que não apareceu e que é uma preocupação, que é os cursos à distância, em que, pese as universidades públicas não enfrentem esse problema, não há um volume, talvez um único curso que esteja sendo oferecido assim. Os dados do INEP publicados no mês passado não representam essa realidade. Para as universidades de caráter privado, mesmo aquelas sem fins lucrativos, este é um fato que nos preocupa muito. Para nós, normalmente, temos estudos na área de negócios. Quando a gente olha para o lado e vê o que aconteceu com os cursos de administração, e olha para um outro lado e vê o que aconteceu com os cursos de contábeis, e olha para outro lado com tantos e tantos outros cursos, os cursos presenciais de qualidade estão, evidentemente, sob risco. No caso da economia, a gente tem conseguido manter algum nível de estabilidade, mas há uma preocupação. Só para que a gente possa nos situar, né? Nós temos hoje 47 mil alunos em presencial e é uma crescente, e já com 19 mil alunos matriculados à distância. As entradas, os ingressantes em 2022 foram 13 mil ingressantes à distância, e quando a gente olha a realidade dos cursos presenciais, 10 mil, 50% estão entrando à distância. A efetivação disso não é muito grande. Quando a gente olha a realidade para a conclusão, nós temos normalmente, no ano de 2022, 5 mil alunos, comparado aos 47, em fase de conclusão de curso, enquanto à distância nós estamos falando só de 880 do universo que a gente está colocado. Ou seja, esses cursos caça-níqueis que pegam as mensalidades não necessariamente garantem a permanência, colocam em risco aqueles cursos que estão fazendo um trabalho muito sério. E é com muita preocupação que a gente tem visto isso, né, no cenário dos cursos de economia no Brasil. Não é possível fechar os olhos para essa realidade. Nesse caso, quero chamar a atenção
que outras outras ordens, né, profissionais e também organizações profissionais já se atentaram para isso, para esse problema, inclusive inviabilizando a abertura de cursos à distância. É o caso de medicina, é o caso de direito, é o caso de tantos outros. Claro que a gente pode optar pela ideia que o mercado resolva. Existe uma linha da economia que entende assim, mas existem outras linhas que têm uma preocupação melhor ou uma preocupação maior com o bem-estar coletivo ou com o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, quero externar aqui a necessidade da gente discutir as questões relacionadas aos cursos à distância, até porque nem sempre eles se fazem presentes nesses espaços, mas afetam aqueles que aqui estão. E, mais uma vez aqui, ressaltar a importância da ANCHE também poder, junto com a sua visibilidade, trabalhar no financiamento da extensão, na proposição ou na proposta, sobretudo do governo federal, que comprou uma ideia para que a gente possa fazer dela legítima e não um mau uso, como tem feito as instituições mercantis, e trabalhando numa redução de custo e não na melhora da qualidade dos cursos, em especial de economia. E, no mais, muito obrigado pela organização, pelo trabalho de vocês. Alexis, professor? Alexis. Bem, então eu não vou fazer a avaliação de algo para o qual eu contribuí, mas só queria apresentar alguns elementos, não para justificar, mas a gente conseguiu, graças à comissão local, que vocês viram, a gente tentou fazer isso da integração com instituições do Rio. Não é fácil, porque os horários, tudo vai contra, mas a gente conseguiu algumas coisas. Mas um contexto difícil, no sentido da situação que é de um conflito, praticamente, não está declarado assim, mas com uma operação militar / policial aqui perto, na frente da nossa universidade, que é o FRJ, no campus do Fundão. Então, é uma situação difícil. Todos os dias, eu não encaminhei todos para você, mas todos os dias a gente recebe informação da reitoria no que diz respeito à segurança dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos funcionários. Muito feliz pelos mini-cursos, eu aprendi muito, então eu queria aqui agradecer à professora Brena, os outros colegas do grupo, muito feliz pelo lançamento da página. Eu acho que a gente pode parabenizar a diretoria da ANCHE, que foi muito feliz em fazer esse lançamento. Eu não tenho dúvida que eu posso dizer que é o único lugar onde tem esse conjunto de programas, de pesquisadoras. E eu fico muito feliz de ver que está na ANCHE, para a qual participo com muito prazer. Meio ambiente, eu acho que é o nosso próximo inadiável, né, de compromisso. Para uma página, tem várias páginas, mas a gente poderia ser justamente a discussão plural, a incorporação dessas discussões nos currículos ou nas disciplinas, ou alguns elementos de várias disciplinas. Discussão da extensão também, eu acho que a gente avançou bastante e que a gente pode também ajudar nossos colegas que estão nessa tarefa árdua. Fiquei muito feliz também, o Rodrigo e toda a comissão local, já falei, Hugo, Rodrigo, Graziella, Flávio, isso de ter empurrado para ter o histórico. Eu fico especialmente emocionado de ter o meu amigo, todos são meus amigos, o Paulo, o meu primeiro amigo, desde 2001, um dia que em Paris, ele me falou, eu moro numa cidade chama Vitória, Espírito Santo, ok? E dele poder, junto com o professor Garli, com o Rubens também, ter feito essa apresentação do histórico. Faltou o professor Prado, que, bom, como foi sinalado, está com Covid. Eu desejo para ele, para a companheira, a esposa, que melhore rapidamente, e o professor Nivaldo também, que, bom, se aposentou, mas ele teve um papel importante. E gostei dessa parte da história, porque, se não me engano, a gente nunca teve algo gravado sobre isso. E
pode ser o que o Rodrigo falou, vamos fazer outras, porque, na verdade, as lembranças vão chegando, os documentos vão chegando, a Carla que teve que sair, mas lembrou bem que isso vai ser um registro importante. Acelerando um pouco, mas também feliz porque a história, olhando para trás, também mostrou o presente e o futuro. Essa reunião de coordenadores não foi fácil para coordenar, né, da reunião dos coordenadores, mas não foi fácil montar tampouco, não. Então foram, se não me engano, 8 coordenadores presentes, teve 2 ou 3 que tentaram participar pelo link do Zoom, mas não sei se vocês notaram, eu vou ser simpático com o Adalto, eram todos jovens. É verdade, todos jovens. Então, e você incluído. Não, e eu acho que esse aqui é o futuro, de dividir esses próximos anos, décadas, com coordenadores que se conheceram aqui, já se conheciam, vão fazer grupos, a presença do Leonardo também, dos colegas do Rodrigo, que já foi da UERJ, as outras coisas das várias rurais. Eu acho que também vai ser muito importante, o Eduardo notou isso, e vários aqui notaram isso, de reativar, de promover novamente a participação discente na ANJE. Inclusive, a gente vai conversar com o Rodrigo, a gente não conversou isso antes, mas para aproveitar alguns dos alunos do projeto de extensão, que o Rodrigo coordena, para eles participarem da membro discente da ANJE. Estão aqui por mais 5 semestres, dá 2 anos e meio. Projeto de extensão, sim, do Rodrigo, todos os discentes, para eles, são muito, assim, eles têm 1 ano e meio de economia, a gente mandou para eles artigo do Paulo, que saiu na revista da CEP, sobre o ano passado, eu li, lá tem muito material também. Eles também leram, tem um texto do Gentil Corazzo que eu descobri, tem vários outros também sobre essa questão que vai ser. E eles se debruçaram com isso, sem saber muito bem onde que eles estavam. E a gente fala, vai ser ótimo, vocês vão ver. Bom, eles vieram cumprir um papel bem bacana. Não sei se funcionou muito bem, acho que ficou corrido o tema de ter 2 espaços, tá? Mas a gente queria também garantir um espaço de liberdade deles. Bom, o que faltou? Eu acho que a presença dos alunos, a gente não pode se satisfazer de ter algumas cadeiras livres com a qualidade do que a gente escutou aqui, que foi altíssimo, metodologia, economia brasileira, meio ambiente, bom, a gente não pode se satisfazer, os minicursos também ficaram relativamente, poderiam ter sido mais cheios. Felizmente, a gente está fazendo esse híbrido e está tudo sendo gravado com o Guilherme, que também aproveito para agradecer, porque realmente ele ficou praticamente 24 horas por dia, todos os dias, mais do que eu, mais do que nenhum outro da comissão. Faltaram também a possibilidade de integrar mais coordenadores, o Paulo lembrava que eram 50 coordenadores e 52, então não conseguimos esse número, mas, bom, vamos melhorando. O tema regional é um tema, acho que a gente tem que continuar lutando. Eu tentei mapear, então, tem um com o Eric do Nordeste, Maranhão, um do Centro-Oeste, com o Eduardo, do Sul, com a Brena, mas está faltando ainda, e a gente tem que continuar esse trabalho. Obviamente, tem várias dificuldades. A gente não conseguiu também, eu fiquei triste depois de não ter conseguido fazer essa relação na mesa sobre saúde mental, que eu acho que foi muito boa também, como essa de hoje, de trazer alguém da saúde coletiva. E a gente tem recurso, eu não fiz, de repente pode ser uma boa para ter um pouco mais desse diálogo um pouco mais, digamos, mais claro, mas de repente com alguma coisa possa nos ajudar. Sobre a presença feminina, eu fiquei mal quando vi, fez a conta, eu queria, bom, no mínimo, igualdade, mas, bom, acho que foi falha nossa, falha minha, no caso, se não conseguimos, mas, bom, então, só queria fazer essas ponderações, esses eventos, e muito feliz de poder participar com vocês. Obrigado. Então, agora, gostaria de chamar aqui a professora Brena.
Meu nome é Brena Fernandes, eu sou professora do Departamento de Economia da UFSC. Eu vim participar com muito gosto, muita alegria, do minicurso de Economia Feminista, a segunda vez. A gente já tinha feito em 2020, no formato totalmente online, né, dessa vez presencial, junto com a Margarita e com a Lucilene, da UF. E foi uma experiência muito impactante para mim, primeiro porque eu me senti, durante esses 3 dias, literalmente dentro das páginas de um livro de história, né? Primeiro porque esse lugar aqui parece um museu e remete ao passado, né? E segundo, porque eu tenho a sensação que esse feito do lançamento da Rebef vai entrar para a história, em algum momento no futuro, vão escrever sobre esse dia. Então, esse é alguma coisa que está me trazendo um impacto muito forte. Eu nunca fui coordenadora de curso, nem chefe de departamento, então sou meio que um cisne negro nesse congresso e nunca tinha participado de nenhum tipo de discussão, né, parecido com o que eu vi aqui durante esses dias também. Então, realmente vou voltar para casa, vou ficar algum tempo digerindo isso tudo. E o que me impressionou foi as tentativas e as várias formas, as falas de vocês. Eu me vi em todas elas um pouquinho, né? Porque a nossa experiência, apesar de ser distinta, ela também tem uma base comum. E também me vi nas angústias dos alunos, né? Porque, de novo, voltei ao passado, porque já sou formada por essa casa, e me vi nas falas deles também. Então, a experiência que eu tenho como docente, pesquisadora, são tantos problemas que a gente vê e que a gente não sabe como resolver, que o que eu consigo fazer, que eu vinha conseguindo fazer até então, é reclamar com os colegas pelos corredores, que é o que a gente faz sempre, né? Só que a gente fica sem saída e sem meios para resolver os problemas. A gente se sente assim, sem instrumentos para resolver, que são muitos problemas e de naturezas muito variadas. Então, o que eu percebo é uma tendência entre os meus colegas, e já me passou essa solução, entre aspas, pela cabeça várias vezes, que já que eu não consigo resolver, não tenho instrumentos, não fui formada para isso, eu vou embora para a pós-graduação. É a única forma, me encastelar na pós, porque na graduação eu não dou conta. E aqui eu vi que existem formas de dar conta dos problemas da graduação, né? Então, esse tipo de discussão aqui saio daqui com essa convicção absolutamente imprescindível de ser levada para todos os professores, mesmo aqueles que não são na coordenação. O problema, claro, é o financiamento, é o chegar até aqui, mas é absolutamente necessário que todos tenhamos acesso a esse tipo de informação e de discussão, como foi feito aqui nesse congresso. Então, não tem parâmetros de comparação para dizer o que pode ser melhorado ou não, mas, como a minha única experiência, é isso que eu posso relatar, que foi realmente muito impactante e um divisor de águas também na minha experiência enquanto professora e pesquisadora. Agora, eu vou olhar as coisas com outros olhos, né? Eu agradeço muitíssimo, novamente, o Alexis, a comissão local e o Paulo e a Camila, que abraçaram a nossa causa e que foram sensacionais, desde o primeiro contato até a despedida daqui a pouco. Obrigada, gente. Obrigado, Brena. É emocionante o seu registro. Professor José Antônio, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Sudoeste da Bahia. Vitória, né, da conquista. É verdade. Só mesmo para agradecer
à comissão local, à UFRJ, né, por nos receberem. É essa terceira vez que eu participo da ANGE e sempre com o professor Josias, que está ali, é sempre um entusiasta e a gente sempre participa. Eu assumi a terceira gestão da coordenação do curso de Economia da UESB, dia 5 de setembro, né? Então, assim, geralmente ninguém quer coordenar curso mais, pelo menos na UESB é essa a ideia, né? A gente fica procurando e aí só tem uma chapa lá que diz assim, não, eu que quero. Aí você forma uma chapa, procura um vice-coordenador e diz assim, eu não quero coordenar, não, eu quero ser só o vice para constar lá na chapa, porque realmente dá muito trabalho, a gente enfrenta muitos problemas e os contextos são diferentes, como a professora Brena salientou, e a gente sabe que as soluções dependem dos contextos, dependem dos recursos, né? Em um momento que a gente tem tanta restrição orçamentária, como na Bahia, por exemplo, são 4 universidades estaduais, tem uma que ela tem campo em todo o estado, né, mais para a formação de professor e tal. Então, os recursos eles são bem escassos. E aí os problemas vão se avolumando, né? A gente vai aí desde o menor problema possível até a questão de suicídio, como eu já falei ontem, e não só de aluno, como também de professor. Antes da pandemia, um professor se suicidou, e aí a gente vê que a questão da saúde mental eu acho que foi um tema assim, ótimo aqui para ser discutido, e eu aprendi muito com isso. Agora eu faço 2 sugestões, né? Parabenizo a organização. Uma já conversei com a professora Camila e o professor Fracalanza, que eu tenho a impressão que a ANGE deveria fazer uma forma de cadastro de todas as escolas de economia. A gente percebe aqui que, né, eu acho que poderia, na verdade, estar lotado aqui de coordenadores, e não por coordenador, porque a gente muda, né, os coordenadores, a gente, enfim, se conhece, mas talvez fazer um cadastro de todas as escolas de economia. E aí, à medida que for mudando os coordenadores, vão, né? E aí, assim, sempre encaminhar os e-mails. A gente ficou sabendo, por acaso, por uma colega que, não sei como, a professora Fernanda, que ela viu lá na internet, no site, alguma coisa assim, aí ela nos chamou a atenção para o congresso, para o encontro da ANGE. Senão, talvez a gente nem tivesse vindo. Então, acho que talvez por escola, né? Que eu acho que quanto maior a adesão, quanto maior a participação, eu acho que mais profícuo serão as discussões. É uma sugestão que faço. E a segunda, o que a gente percebe é que os problemas que os discentes veem, as percepções deles, são as mesmas, eu acho que pelo menos acontece com a gente lá. O aluno já não sabe mais o que ele quer, o que é economia, por que discutir, por que estudar micro, por que estudar formação econômica do Brasil. Então, às vezes, a gente está com um perfil de aluno que ele não entende por que, às vezes, ele está ali fazendo a economia. Só que eu também penso que talvez, apesar de os problemas serem os mesmos, ou semelhantes, talvez, eu acho que seria interessante, por exemplo, cada escola, uma parte das escolas pudesse trazer um representante discente. Então, os meus discentes talvez aprendessem um pouco com os discentes da UFRJ, da UF. Eu acho que seria interessante, por isso que eu acho que esse cadastro por escola, eu acho que vai ser legal, porque aí teria talvez essa influência, né, de se trazer, de repente eu traria um discente e outra escola, e aí, inclusive, eles passariam a conhecer outros e formar até uma rede, né, e quem sabe se identificar os seus problemas junto com os outros. Então é isso, e muito obrigado pelo acolhimento. Muito obrigado pelo registro. A professora Eduardo vai. Professor José Antônio. Professor José Antônio, o senhor não está no grupo da ANGE? Agora está. Tá. É porque o senhor fez aquele comentário de ter uma lista, né? A gente, até uns 2, 3 anos atrás, a gente trabalhava com uma lista, com todos os nomes, mandava aqueles e-mails, né?
recebia quando tinha troca, mas eu acho que o grupo do WhatsApp acabou deixando a gente preguiçoso, né? E não estamos usando mais aquela lista total. Aliás, a minha versão, que está desatualizadíssima, né? Tem pelo menos 2 ou 3 anos que eu não atualizo aquela lista. Então, acho que é uma tarefinha aí para a gente fazer nesses próximos dias, né, que, de fato, quem está na lista do WhatsApp tem acompanhado a divulgação do Congresso, etc., mas quem não está não tem recebido os e-mails mais. Eu acho que isso, de fato, é uma falha bem apontada pelo senhor. Muito bem, a gente tem que ir trazendo, aliás, qualquer um de vocês que souber de algum coordenador que não esteja no grupo, todos vocês têm acesso ao grupo, né? Podem sugerir o convite. O problema da lista de e-mails, a gente até tem uma lista, o Davi Carvalho, por vezes, manda algum e-mail pela lista institucional, mas o problema é que ela vai ficando desatualizada, e quando o coordenador, muitas vezes o e-mail é do coordenador, quando o coordenador sai da coordenação, ele se esquece de avisar a gente. E aí é um pouco difícil a gente saber se ele está recebendo ou não. Então, talvez o canal do WhatsApp, por enquanto, seja o canal mais interessante. E, aliás, é o seguinte, a maior parte dos participantes são coordenadores, mas também tem professores. Tá? Então, por exemplo, o professor Alexis está lá presente. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade também. Aí a gente vai divulgando as informações, mas muito bem apontado que a gente tem que trazer mais pessoas para a página. Aliás, a gente mandou um convite para todos os com e-mail, todos os e-mails que a gente tem, que são 170, a gente pediu que entrasse em contato conosco para que pudéssemos incluir no WhatsApp, mas não foi efetivo, né? A gente está percebendo que tem problemas. Bom, muito bem. Obrigado pela participação e pela vinda de vocês, né? Tínhamos aqui também colegas da Federal do Acre, né? Mas não sei se estão aqui ainda. Mas tivemos também, então, fazer o registro aqui. Professora Navira Cameli, por favor, Federal Fluminense. Você também, né? Originalmente. Muito bem. Verdade. Boa tarde, meu nome é Nazira, eu sou do Acre e atualmente trabalho como docente na Universidade Federal Fluminense e sou vice-coordenadora do curso de graduação com o professor Leonardo Leite. Mas eu pedi para falar porque a mesa da manhã me lembrou muitas das coisas que eu aprendi quando eu iniciei meu trabalho como professora na Universidade Federal do Acre. Muitos colegas da Universidade Federal do Acre foram alunos do professor Paulo e do professor Reinaldo Carcanholo, dos que eu sei. E esses 2 colegas realmente fizeram escola nesse país, assim como foi relatado na mesa de manhã da história da ANGE. Eu acho que a ANGE é uma associação nacional de graduação em economia vitoriosa. Vitoriosa porque lutou, segue lutando, luta e vai seguir lutando. Por que eu penso isso? Porque, às vezes, eu sinto um pouco a gente meio cabisbaixo na universidade. E, às vezes, isso não é à toa, porque há 3 semanas atrás, lá no Departamento de Economia da UF, estava completamente alagado o departamento. A gente está falando de uma universidade do tamanho da UF, com 58 mil alunos, quer dizer, nem chover pode, né? É uma coisa triste, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se afogar nas águas dessa chuva, porque senão a gente vai morrer afogado, né? Então, os professores contavam da história da ANGE e da militância da ANGE. E eu me lembro muito bem de quantos os professores do Acre falavam da ANGE e da CEP, e da ida do professor Nivaldo Castro à Universidade Federal do Acre para ensinar os colegas, nós, a orientar a monografia. Durante muitos anos, nós usamos 2 vídeos feitos no NUCA, que o professor Nivaldo Castro nos levou, que era como fazer monografia e técnica de fichamento. Eu usei na UF também durante muito tempo um material precioso. Então, a minha declaração primeira é de um agradecimento enorme
aqueles verdadeiros militantes e combatentes da ANJA, assim falando, né, seus cientistas, que, obviamente, todos têm a nossa ideologia política, mas que colocaram à frente um desejo democrático do que a gente tivesse o curso plural, como foi defendido, eu também defendo assim. Né? Então, não poderia deixar de fazer esse relato. Os dois colegas do Acre que estavam aqui, hoje mesmo de manhã, o professor Castella, o professor Estevão Castella contava que ele foi fazer concurso para professor da Universidade Federal do Acre, graças a uma conversa com o professor Nivaldo Castro. Então, muitos poderiam contar essas coisas, mas a gente está contando, né? Então, a nossa gratidão é uma gratidão nacional, né? A ANJA, de fato, é uma entidade nacional. E eu tenho muita gratidão pela ANJA e pela CEP na formação da gente. E, por último, a respeito do comentário do nosso colega da Bahia, eu acho que a gente precisa ampliar a nossa militância dentro da ANJA. E aí, fazendo uma autocrítica. Eu acho que a gente precisa, durante o período anterior à ANJA, convencer os nossos colegas a virem à ANJA. Por quê? A gente sabe da data, há um conjunto de professores que trabalham, além do escopo que a gente trabalha, por exemplo, da economia política, mas que estão muito interessados em ter um curso com a qualidade e com as características que a ANJA defende, e a gente podia fazer um trabalho de convencê-los a vir. Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, creio que a gente precisa fazer isso, seguir fazendo o que os pioneiros, né, jovens, seguem jovens, porque seguem na ativa, fizeram. Né? Então, obrigada, ANJA, né? É graças à ANJA que eu acho que a gente está por aqui. Porque, quando terminou a pandemia, eu tive a sensação que a nossa carreira docente estava em risco. E eu assisti uma ANJA, e eu falei hoje para o professor Frecalanza, e aquilo me animou de um jeito, sabe? Eu estava em luto, eu perdi 7 parentes na Covid. E eu ficava pensando, como é que a gente vai fazer quando voltar para a universidade? Com que ânimo a gente vai dar aula? E ele disse, numa ANJA online, que a gente deveria acolher as pessoas. Eu falei, então eu vou começar a acolher na minha própria, no meu luto, para poder acolher os outros que estão chegando também. Então, agradeço também, as suas palavras foram muito importantes. Obrigado, professora, pelo depoimento. Obrigado pelas palavras. Professor Leonardo Leite, Federal Fluminense. Obrigado também pela sua participação hoje, viu? Boa tarde, colegas. Eu queria fazer uma fala de conclusão rápida, agradecer também o convite pela mesa da manhã. Eu acho que foi muito rica a discussão, por mais que tenha sido rápida, mas acho que foi muito rica. Eu acho que mostrou a participação dos alunos da casa, eu acho que mostrou, conversando com a Clarice, que estava do meu lado, revelou um zeitgeist, o espírito do tempo. Os alunos de todos os lugares reclamam mais ou menos das mesmas coisas. Tem queixas, reclamar acho que é uma palavra forte, mas tem queixas mais comuns, questões de software, questões de programação, questão de mercado financeiro, etc. Isso é super importante para a gente perceber essas contradições. Eu acho que quanto mais a gente tem o acolhimento e a participação de estudantes, mas a gente percebe isso. Eu acho que a primeira coisa para a gente resolver qualquer situação, é a gente entender as questões que aparecem, né? Então, acho que foi muito rico, mas foi pouco tempo. E a gente, e ainda mais discutindo extensão, no sentido dialógico, no sentido democrático, etc., a gente tem que acolher, e aí a gente precisa fazer uma autocrítica. Nós estamos numa posição, exercemos uma posição de autoridade na sala de aula, e com razão, mas uma autoridade tem que ser uma autoridade respeitando os colegas que estão chegando, e os alunos de começo de curso, especialmente, trazem questões e que a gente precisa acolher, muito mais do que rebater imediatamente. Então, eu preciso aqui dizer aqui claramente que me senti um pouco incomodado numa certa discussão,
E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso para os próximos eventos, de que ter um acolhimento é de fato crítico, mas é um acolhimento respeitoso. Eu acho que é importante a gente ter essa postura, sabe? E aí uma segunda questão que eu queria trazer, mais um sentido de encaminhamento, é sugerir que a gente crie, eu não sei como construir isso, um grupo de trabalho sobre extensão e ensino de economia. Eu não sei exatamente o formato, um grupo de WhatsApp pode começar assim, só para a gente discutir essas coisas, compartilhar experiências, eu acho que é muito importante, trocar programas de disciplinas, exemplos de projetos de extensão, as regras, etc. Então, eu queria sugerir, na medida que for possível, a gente conseguir avançar nessa coisa da extensão. Antes do próximo encontro, a gente ter com mais periodicidade essas discussões. Acho que seria muito rico para a gente. Leonardo, muito obrigado. Temos mais inscrições? Não? Não? Então, muito bem. Então, agradeço enormemente todas as contribuições e falas aqui. Foi, eu diria, bastante emocionante. E a gente aqui, professor Eduardo, aqui já está até registrando para a confecção da ata. Ele é super rápido. Camila também está anotando tudo, eu também. Né? Quem chorou também está sendo registrado. Não, mas daí está por vídeo. Está todo registrado. Bom, muito bem. Então, eu agradeço enormemente as contribuições, as avaliações aqui e sugestões. A gente, muito rapidamente aqui, tá? Muito rapidamente, só para ver se não faltou nada. Me ajudem aqui, por favor. Bom, várias falas sobre a importância da história da ANGE, um fórum de debates da extensão, talvez uma preparação prévia para o próximo encontro. Professor Leonardo, no site a gente tem um conjunto de discussões, a gente foi fazendo ao longo do ano mesmo, durante o período pandêmico, né, sobre a extensão, mas ainda era projeto, então a gente estava bastante perdido. Chamamos até, teve uma ocasião que a gente chamou, e agora eu não vou lembrar, mas chamamos um professor que fez uma palestra magnífica de uma universidade do Norte. Não era Juiz de Fora. Bom, Juiz de Fora? Juiz de Fora, então. Olha, vocês lembram melhor do que eu. Bom, e ali tem um registro do que a gente estava conseguindo trazer para os coordenadores naquele momento. Agora, como já foi implementado, eu acho que é o balanço de experiências e possibilidades. Tem muita gente perdida ainda, a gente vai aprendendo ao longo do processo. Acho que essa história é importante a gente ter no próximo encontro. Então, está aqui registrado, curricularização da extensão. Aí várias falas aqui da participação de discentes, acho que é importante a gente ampliar, a possibilidade de ampliar, rever o formato dessa atividade de coordenadores e discentes separados em sessões paralelas e depois juntá-los para a plenária, com mais tempo para participação de discente e com acolhimento, né, das ponderações que os estudantes trazem. Que mais? A história, obviamente, que acho que é muito significativa do lançamento da página de economia feminista, que vai se estruturando cada vez mais, né? Brena, a gente começou com um grupo relativamente pequeno, a partir de um encontro entre o pessoal da Unicamp, se eu não me engano, Marilane Teixeira, né? E o pessoal da UFRJ, por conta de uma conversa da Margarita, com a Alexis, eu com a Marilane, não foi assim, mais ou menos? Depois vocês já estavam articulados numa rede grande, Camila estava junto com vocês e tudo foi frutificando. Eu acho que agora vai ter um outro momento importante. Bom, vários balanços aqui sobre encontro. O professor Roberto trouxe uma preocupação aqui com cursos à distância, o problema do financiamento, que mais? A questão da economia ambiental, a questão da saúde mental, que acho que é um tópico
que estamos aqui debatendo, né, Alexis, há bastante tempo já, né, nos últimos congressos sempre aparece alguma coisa, fizemos uma mesa, então, sobre isso, depoimento da professora Nazira, do professor Leonardo, acho que é isto. E o cadastro, importante o cadastro, o professor José Antônio trouxe a ideia de atualizar esse cadastro e trazer mais gente para dentro do WhatsApp, que acho. A gente não fica mandando muita coisa. Nesse momento, sim. Né? Mas quem está participando, né, professora Nazira, acho que não é muita coisa que a gente... Não, né? É nos momentos mais críticos, ou quando alguém tem dúvida, né? Aí as pessoas mandam, tenho dúvida, como que faz tal coisa, alguém tem alguma ideia? Né? Então, eu acho que é um espaço bacana. Um por dia. Não, não é. Tá bom. Então, é isso. Bom, esqueci alguma coisa para o registro? Professor, não? Professora, não? Tá. Então, maravilha. Então, vamos para o próximo ponto. Eu não abri um ponto este ano, que é um ponto tradicional, mas eu achei dispensável completamente, que é uma deliberação que a gente faz sobre a importância ou não de anuidade, porque não tem anuidade e eu duvido que a gente possa... Eu gostei desse formato. Né? Todos aqui são acolhidos como membros da ANGE. Né? Realmente as pessoas não têm dinheiro, os centros também não têm. Então, né? Teve algum momento que a gente falou, vamos cobrar inscrição. Não faz o menor sentido. E aí eu queria contar para vocês como que funciona, a gente não tem nenhum recurso. Né? Durante muito tempo, né? A gente é ortodoxo no orçamento, a gente tem uma questão equilibrada, orçamento sempre equilibrado. Durante um tempo não tinha nem conta bancária, né? Equilibrado, 0 de receita e 0 de despesa. É assim. Então, é claro que a gente tem, inclusive, 3 professores que fazem parte do Conselho Fiscal e que tem um trabalho doido, né, depois, para analisar os longos, né, o balanço, né, geral da entidade, são páginas e páginas. A gente chama normalmente uma empresa grande de consultoria para fazer a validação. Não, estou brincando. É muito simples. O funcionamento, vou contar para vocês, porque não é nenhum segredo. O funcionamento depende do COFECOM, que este ano... Posso falar os valores, professor? Este ano nos outorgou 15 mil. O Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, parceiro antiquíssimo, que este ano nos outorgou 8 mil. E o Conselho Regional de São Paulo, o professor Pedro Afonso, que nos outorgou 7 mil. Então, vocês façam a conta, nós temos 25. Não, 30. 30, né? Tem que fazer a conta direito, né? Economista. E ainda mais este ano, por uma aventura tremenda, né? Esse governo realmente não veio à toa, então a gente conseguiu pedir recursos, porque teve o edital da CAPES, e eles gostaram da ANGE, acharam formidável, deram uma nota boa e nos deram 7 mil. Com esses 37 mil, a gente conseguiu fazer este evento. E o que é esse evento? São passagens aéreas para quem veio de fora apresentar. Diárias, a gente não paga mais hotel, a gente paga uma diária. Uma diária para os apresentadores que vieram de fora. Um dinheirinho que tem que ter para comunicação e mais um recurso que sobra, que é pequenininho, que é para o escritório de contabilidade, que é a nossa única obrigação. Assim, registro do site, pagamento do site e certificado digital. É isto. Tá? Em conta, tinha sobrado do ano passado, a gente vai fazer isso direitinho, tá? No ano que vem tem que fazer direitinho. Tudo registrado. Mas no ano passado tinham sobrado 3 mil, e o banco vai comendo um pouquinho por mês, mas tudo bem. E aí, neste ano, espero que sobre para essas despesas correntes, que são da contabilidade e da comunicação, com o Davi Carvalho. É isto, tá? Então, só para dizer que... Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para vocês saberem como que funciona, se a gente não tem anuidade, e segundo também porque é importante, porque tem centros que
se interessaram em sediar próximos eventos, né? E para entender um pouco qual que é a dinâmica e do que a gente depende. A gente depende desses recursos curtos que surgem no momento do Congresso e a seguir desaparecem. Tá certo? É isso. Aí o apoio do IE, sim, a entidade local normalmente apoia, apoia de que forma? Com as instalações, apoia com os funcionários, tá? Apoia com toda essa estrutura que está aqui. A gente não teria como fazer, por exemplo, um hotel de forma nenhuma. E apoia também, no caso aqui do IE, né, formidável, o banquete que tivemos, né? Então, vocês perceberam que tivemos coffee breaks no primeiro dia, mini break chama, né? O Alexis chamou de mini break, e depois um banquete. Mas isso foi graças ao Fred. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente espera quando algum centro vier a sediar o encontro. Então, justificando, porque não vou abrir o tópico sobre anuidade, porque acho que não vai. O professor acho que vai abrir, quer abrir. Eu acho que é uma discussão importante. Vamos lá. De fato, o que o Savaia falou foi a realidade do nosso Congresso por alguns anos, porque, de fato, a gente não tinha sequer a conta bancária para poder movimentar. Aliás, tem um dinheiro, não é, Savaia, desde 2015, 2016, 5 mil, muito antes, que está parado numa conta, porque a gente não... porque a gente não tinha mais como acessar o banco por conta das mudanças de presidente, de registro de ata, e foi uma dificuldade danada. Então, nós resolvemos essa questão de outra forma, nós abrimos outra conta, e hoje nós temos, então, tudo regularzinho, todas as certidões de regularidade, mesmo porque, para a gente pleitear os recursos dos conselhos federais e regionais, a gente tem que ter todas as certidões de regularidade, senão não é possível. E hoje, graças a Deus, estamos tudo regularizado. Tudo certinho. Nós, há alguns anos atrás, nós fizemos a experiência, né, de imprimir lá, eram mais ou menos 200 cursos, 190 cursos, fizemos 190 boletos, e mandamos para todas as instituições de ensino. Eu acho que umas 4 ou 6 pagaram, né? E umas 50 responderam o que era aquilo, que eu ia processar. Eu falei, não precisa processar, é só não pagar, fica tranquilo. Ele vai ser suspenso se não tiver pagamento. Acontece que, na época, a gente cobrava 900 e poucos reais. Pagava a PUC de São Paulo, pagava a Universidade Federal de Uberlândia, pagava a PUC de Goiás, aqui a UFRJ pagava, a Unicamp também pagava. Então, essa meia dúzia que pagava dava ali alguma coisa próxima de 6 mil reais, que dava condições de bancar as despesas, porque a ANGE também não tem despesa a no seu site, né? A gente tem o registro da página, que é ange.org.br, nós temos que pagar por esse registro todo. O Savaia pagava do bolso dele durante a gestão por muito tempo, inclusive estava no nome dele, o registro, essas coisas todas. Né? Vinha na sua conta pessoal, mas era assim que a gente funcionava. Quer dizer, aquilo que eu falei anteriormente, né? Era pela nossa, não só pela nossa gratuidade, mas a gente bancava algumas despesas da entidade também. Mas quando veio a pandemia, talvez acho que um pouco antes, já estava um pouco na crise das instituições, nós deliberamos em assembleia a suspensão dessas cobranças. Não é? Sempre teve também uma discussão sobre a contribuição individual, aquela coisa toda, mas nunca prosperou essa questão. Nós agora conseguimos, né, manter o equilíbrio, não está no zero, mas está próximo. Né? Quer dizer, o que a gente consegue arrecadar é o que o limite do tamanho do nosso Congresso é dado pelo que a gente arrecada. Pronto,
Não tem novidade. A gente só consegue fazer o que dá conta, né? E aí a gente precisa, então, como disse Fracalanza, manter a parte, né, que cobre nossa página, que cobre o nosso site, que cobre as transmissões, né, e as despesas bancárias, que todo mês o banco desconta um pouquinho, né, e não é nepotismo, mas eu tenho uma sobrinha que é contadora, né? E ela disse que eu não posso contar para ninguém, que a gente paga para ela só aquilo, porque aquilo, se eu falar para alguém, dá trabalho para ela, né? A gente paga para ela R$ 250 por mês para tomar conta de todos os registros contábeis, registro de ata, essas coisas que a gente precisa ter, registro com a Receita Federal. Inclusive, a nossa primeira certidão que a gente foi mandar para os conselhos estava com bloqueio lá na Receita Federal, porque a gente tinha até outubro para entregar a declaração, e antes disso eles já bloquearam, só por reserva de não sei o que, etc. Mas aí tudo foi resolvido. Então, assim, a gente faz, está tudo certinho, tudo, né, bem, mas não é objeto do nosso congresso aqui, mas eu acho que vale a pena a gente refletir para o próximo congresso e colocar isso no edital de convocação, né, se a gente retoma ou não essas unidades, sabendo que é uma pequena parte que contribui, mas aquela pequena parte era importante e fundamental para a manutenção da entidade. Então, eu quero deixar esse registro aqui, não vou pôr nem em ata, né, porque não é o caso, não estava também no edital de convocação, mas fazer esse lembrete de que nós já fizemos isso, já emitimos esses boletos, já tivemos aí esse resultado, né? E é importante a gente um pouco destacar isso, né? Muito bom, Eduardo. Acho que toda razão. Vamos, para o ano que vem, a gente vai incluir esse tema na pauta, né? Meus caros, agora a deliberação do local do próximo congresso. A gente tem algumas. Bom, fui ouvindo aqui, tem algumas sugestões, né, de pessoas que se animaram imprudentemente, né, não sabem o que eu espero, né, mas tá bom. Vamos lá. Então, temos aqui inscrições. Eu vou passar a palavra, então, primeiramente aqui para a nossa tesoureira, que vai fazer uma sugestão de um local para o próximo encontro. Bom, primeiro, a gente pensou, né, no mês de outubro, né, como um período possível. Lembrando que o ano que vem, né, a gente é um ano eleitoral municipal, né? Então, são 2 finais de semana para os municípios que têm primeiro e segundo turno. Então, a gente pensou, num primeiro momento, meados de outubro, mais ou menos, né? Uma data prevista, que acho que é importante a gente ter mais ou menos uma ideia, de 16 a 18 de outubro de 2024. Então, seria essa a data prevista para o nosso 39º Congresso da ANGE e o 40º, é isso? Aniversário da ANGE, né? 40º de 84, mas acho que... Aniversário da ANGE, né? Isso. 39º Congresso. A data é boa? Como é que é? Bom, depois vocês podem também dizer sobre se a data é boa ou ruim, né? Porque o primeiro turno é no primeiro domingo e o segundo turno para os municípios que terão, né, no último domingo. Então, seria bem no meio, lembrando que tem feriado, né, no dia 12 de outubro. Então, a gente colocou na terceira semana. Mas, então, essa ficou como data sugestiva, tá? 16 a 18. Que fica mais ou menos... mais ou menos próximo, né? Bom, vocês, né, como eles já mencionaram, né, o nosso caixa não conta com um recurso volumoso, né? Então, meu papel como tesoureira
é relativamente fácil, né? Bom, enfim, mas para dizer também que quero colocar aqui como proposta, então, né, para sediar o nosso próximo encontro, né, a PUC São Paulo, considerando, né, a questão do caixa, né, que ajuda bastante na hora de a gente pensar nossos gastos, né, de congresso, por conta do fluxo, né, de São Paulo, na verdade, né, não porque, enfim, é uma cidade barata, longe disso. E, enfim, levar para a PUC São Paulo, que já sediou um congresso, né, da ANGE, foi em 2018, e lá, no geral, a gente tem a Semana de Economia também, nesse período de outubro, né? Então, na última edição em que a PUC São Paulo sediou o Congresso da ANGE, né? A gente fez algumas atividades em conjunto, o que facilitou também para trazer os estudantes, a participação deles, os docentes, né? E trazer esse debate da própria ANGE, né? Que, no geral... Opa! É o vento. Que, no geral, né, tem um pouco esse efeito, né, de lembrar né, como é que a gente pensa um curso, qual o papel de um curso crítico, né, o papel de manter, né, um curso plural, né. Então, no geral, né, lá na última vez, o resultado foi muito bom, né, porque estimula a participação dos estudantes, a pensarem também o papel deles como estudantes no curso, né, de colocar sugestões, trazer críticas, né, ou mesmo entender o porquê que, de repente, o curso é preparado daquele jeito, né? Acho que tem um efeito fantástico, assim, teve um efeito muito bom. O Rubens pode também lembrar, né, Rubens, na época você estava na organização, né? Eu lembro que na época eu só ajudei muito marginalmente, né? Mas para a gente foi muito bom, assim, em termos de participação dos professores, a participação dos estudantes, né? Então, gostaria de colocar aqui essa proposta de sediar o próximo encontro, o próximo congresso da ANGE, lá na PUC São Paulo. O que é? Não sei. Claro que, assim, vejo, né, que pegando aqui pela experiência deste ano, né, não sei como que eu vou, até tirei uma foto aqui, fiquei pensando como eu vou arranjar, né, caso, né, vocês aceitem que o próximo congresso seja lá na PUC, como eu conseguirei um salão próximo a esse, né? Poxa, Alexis, você elevou demais o nível, aí fica difícil, né? Como eu vou arranjar estátuas, lustres de cristais, eu não sei ainda. Estátua tem, lá tem, isso é verdade, né? Agora, um salão dourado nesse nível, né, não? Elevou, né, o patamar, agora é difícil. A vantagem da PUC São Paulo é que aqui, bem como no Rio, também lá tem uma praia, né? Vocês sabem, né? Então, tem a praia. De concreto. É prainha. Então, a prainha. Sim. Não, tinha pensado na PUC mesmo. Bom, se houver outras sugestões de local de congresso, tanto para este ano como para outros anos, se quiserem deixar o registro, nós aqui aceitamos possibilidades aqui. Então, vamos lá. Professor Marcelo, por favor, venha. É? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos, a todas. Quero deixar registrado aqui a candidatura da Universidade Federal de Uberlândia, talvez não para o ano que vem, né? Eu apoio aqui a candidatura da PUC São Paulo, mas para o próximo ano, para 2025, já deixar registrado o interesse aqui da Universidade Federal de Uberlândia.
E, né? E em Uberlândia temos o Praia Clube, né? Então também A professora Brena, por favor, professora. Sim, eu também fiquei, como eu disse, muito impactada, né? E conversando com o atual chefe de departamento, que já foi coordenador do curso, que já frequentou as reuniões da ANGE, ele se mostrou também muito interessado e disse que acampa a ideia e que gostaria também de propor a candidatura da UFSC, lembrando que a UFSC tem 42, a Florianópolis tem 42 praias. Então, para quando vocês acharem conveniente, estamos à disposição. Bom, nós temos aqui uma coisa inédita, porque temos mais. Acho que a gente até 2050, se houver outras possibilidades. Alguém mais quer registrar uma candidatura? Não, porque a gente vai... bom, se houver consenso, não sei, Brena, para este ano ou para o ano que vem? Para o outro. Tá. Então, não sei se é unânime aqui, mas talvez a candidatura da PUC de São Paulo, estou entendendo, para próximo ano, podemos colocar em votação. Aí seria a candidatura da PUC de São Paulo para o ano de 2024, e para o ano de 2025 a gente vai deliberar daí no próximo encontro, em 2024. Tá? Daí a gente pode entender ali as possibilidades, tá certo? A gente deixa um pouquinho para frente, mas já registrando as intenções. Tudo bem? Podemos encaminhar dessa forma? Então, os favoráveis à candidatura da PUC de São Paulo para o ano de 2024 permaneçam em comissão. Abstenções? Votos contrários? Não? Não? Então, pronto. Então, por aclamação, podemos... Muito bem. Cumprida essa etapa importante, a Camila acabou de ganhar uma tarefa monumental. Obrigado, Camila, pela disposição e entusiasmo. Eu abro aqui, se houver mais algum assunto a ser tratado, estamos no ponto da pauta, que é justamente outros. Nada mais. Então, vou só lembrar aqui a minha querida colega Kelly, que aqui reencontrei. Ela estudou comigo na universidade, é professora da UFRJ. Foi um feliz encontro. Obrigado, Kelly, por estar aqui conosco. Então, eu agradeço a presença de todas e todos e encerramos, então, aqui a Assembleia, não sem antes ouvir o professor Alexis, que tem algo a dizer. E convidando, obviamente, para a próxima atividade, pelo amor de Deus, não podemos esvaziá-la, tá? Porque o Congresso ainda não terminou, terminamos a Assembleia. Tá? Teremos a última sessão, às 5h30 da tarde, que tem um título maravilhoso e longo. E eu vou ler para vocês agora. Se chama... Consigo. Disputas geopolíticas e desafios de uma economia mundial em desalinho. Certo? Teremos aqui a presença do professor Carlos Eduardo Martins, do professor Maurício Metri, coordenação do professor Rubens Savaia. Então, todos convidadíssimos para esse último encontro. Vai ser ao vivo, este é simultâneo pelo canal do Instituto de Economia da UFRJ. Tá certo? E agradeço também a presença de professores e coordenadores que estiveram conosco no Zoom. É isso, Guilherme? Perfeito. Muito obrigado, então, a todos e todas. Até daqui a pouquinho.